Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa sobre Doni Silva. Ele não era herói, não acordou um dia com missão especial, não recebeu poderes, não foi escolhido por nenhuma profecia, nem por nenhum destino grandioso escrito em algum lugar que ele nunca viu. Era filho de fazendeiro do interior do Rio Grande do Sul. Trabalhava desde os 8 anos, dormia pouco, reclamava menos, que havia aprendido, da forma mais concreta que existe, com as mãos, com o corpo, com os erros repetidos até virarem acerto, que o mundo não se curva para quem pede com gentileza. O mundo se curva para quem fica de pé. Isso era tudo que ele tinha. E isso, como você vai descobrir, era o suficiente para chamar a atenção de algo que havia percorrido centenas de quilômetros de mata fechada sem encontrar um único ser humano que não corresse quando chegava a hora. Essa é a origem de Doni Silva. E ela começa, como toda origem real, antes que qualquer coisa extraordinária aconteça, no ordinário absoluto de uma fazenda acordando antes do sol. O sol ainda não havia nascido quando o pai de Doni já estava de pé. Na fazenda Silva, isso não era esforço. Era costume tão antigo que ninguém da família conseguia lembrar quando havia começado. O dia começava antes da luz tocar os campos do interior do Rio Grande do Sul, antes do primeiro canto dos pássaros, antes da névoa se erguer lentamente sobre a pastagem úmida. A madeira antiga da casa rangia com o vento frio da madrugada, e o cheiro de café forte se espalhava pela cozinha simples, misturado ao calor do fogão a lenha que crepitava baixo, num ritmo que era, em si mesmo, uma forma de linguagem. Aquele som era o sinal de que o dia havia começado, que havia chão firme sob os pés, que a vida continuava no ritmo que a terra exigia. Doni tinha 8 anos quando entendeu que ali ninguém era criado para depender do mundo. O pai abria a porta do quarto ainda no escuro e dizia apenas para levantar. Não havia grito, não havia conversa longa, apenas uma ordem curta, firme, carregada de expectativa silenciosa que Doni aprendeu a ler antes mesmo de aprender a ler palavras. Uma expectativa que não era cruel, era honesta. Era a expectativa de alguém que sabia que cada dia não aproveitado era dia perdido para sempre, e que o mundo rural não aguardava ninguém amanhecer de bom humor para exigir o que precisava ser feito. Doni abria os olhos, sentia o frio atravessar a janela mal vedada do quarto e levantava sem reclamar. Vestia a calça grossa de trabalho, a camisa simples, as botas ainda úmidas do dia anterior, porque botas secas eram luxo de inverno ameno, e o inverno gaúcho raramente cooperava. A mãe sempre estava na cozinha antes dele. Isso era uma constante que Doni levaria para o resto da vida, não como lembrança consciente, mas como referência de base, o tipo de certeza que só percebemos o quanto pesava quando ela deixa de estar lá. Ela passava manteiga no pão, colocava a caneca de café com leite na mesa sem precisar perguntar se ele queria, e antes que ele saísse, tocava no rosto do filho, um gesto breve, quase imperceptível, que existia todos os dias com a regularidade silenciosa das coisas que são verdadeiras, sem precisar de anúncio. Um gesto que dizia o que a rotina não deixava espaço para falar em palavras, que apesar de tudo, apesar do frio e da escuridão, e das botas molhadas e do trabalho que esperava lá fora, ele ainda era filho. E isso importava. Lá fora, o pai ajustava a sela do cavalo e observava a extensão da propriedade com o olhar que Doni, só anos mais tarde, reconheceria como o olhar do dono de terra, não de orgulho, mas de responsabilidade contínua. A fazenda era grande. Cercada por mata fechada de um lado e campos extensos do outro, era terra que exigia respeito constante e devolvia exatamente o que recebia. Nem mais, nem menos, com a precisão imparcial de algo que não faz favores, porque não sabe o que é favor. Ali, Doni aprendeu cedo que trabalho não espera a idade. Aos 10 anos, laçava bezerro com a firmeza de quem já havia errado o suficiente para saber onde colocar o peso do corpo no momento certo. Aos 12, consertava cerca sozinho, escolhendo cada poste com o cuidado de quem entende que cerca fraca é problema caro mais tarde. Aos 13, ajudava na manutenção dos caminhões que o pai começava a adquirir para expandir o negócio de transporte de carga, aprendendo a ouvir motor por diagnóstico sonoro antes de qualquer ferramenta, porque o pai havia aprendido da mesma forma
e ensinava da única maneira que conhecia, colocando a mão junto e não tirando até que o outro soubesse fazer sozinho. Havia algo naquele método de ensino que Donnie só conseguiria nomear anos mais tarde: a diferença entre ensinar teoria e ensinar responsabilidade. O pai nunca explicava sem mostrar, nunca mostrava sem exigir repetição, e nunca aceitava repetição feita pela metade como suficiente. Não porque era cruel, porque havia aprendido que o mundo rural não aceita trabalho feito pela metade e que proteger o filho de exigência real seria prepará-lo para falhar no momento em que falhar tivesse custo maior do que vergonha. Aquilo formava caráter de uma forma que nenhuma teoria pedagógica consegue reproduzir completamente, porque a lição não era sobre o bezerro, ou sobre a cerca, ou sobre o motor. A lição era sobre a relação entre esforço e resultado, a percepção, construída pela repetição ao longo de anos, de que o mundo responde ao que você coloca nele com a honestidade imparcial de algo que não faz favores, mas também não mente. O pai não era homem de muitos elogios, mas não era injusto, que era coisa diferente. E Donnie cedo aprendeu essa distinção. Ensinava pela prática com a paciência de quem entende que paciência não é gentileza, mas investimento. Se errava, repetia até acertar. Se fazia certo, recebia um leve aceno de cabeça, e aquele aceno breve e firme como tudo naquele homem valia mais do que qualquer aplauso, porque não era dado por educação. Era dado porque havia sido ganho. A mãe equilibrava aquela firmeza com o calor que a fazenda precisava para ser casa e não apenas propriedade. Lembrava o filho de que força não era apenas física. Dizia que um homem podia ser forte sem perder o coração. E dizia isso com a autoridade de quem havia visto o que acontecia com homens que perdiam. Com homens que confundiam dureza com frieza e acabavam sozinhos dentro de uma vida que havia ficado grande por fora e vazia por dentro. A mãe não tinha vocabulário teórico para aquilo. Tinha observação de mulher que havia vivido o suficiente para distinguir força real de performance de força. Quando Donnie completou 15 anos, o pai decidiu que era hora de aprender a lutar de verdade. Levou-o até a cidade vizinha e o matriculou em um galpão simples, onde um ex-militar ensinava artes marciais mistas para quem tivesse disposição de aparecer e aguentar. O chão era de cimento sem tapete, os sacos de pancada eram velhos e mal remendados, e os homens que treinavam ali tinham cicatrizes visíveis, em lugares que cicatrizes de academia comum não chegam. No primeiro dia, Donnie apanhou. Voltou para casa com o lábio cortado, o rosto inchado do lado esquerdo e o orgulho fazendo o que o orgulho faz quando ainda não foi completamente educado pelo fracasso real, protestando em silêncio e fingindo que não doía. A mãe se indignou quando viu o rosto do filho. Disse que ele ainda era menino. Disse que havia outras formas de aprender disciplina que não exigiam vir para casa com a cara deformada. O pai respondeu com a calma específica de quem tomou uma decisão e não precisa se defender dela. Apenas explicar uma única vez. Disse que o mundo não seria gentil com o filho. Disse que era melhor aprender a absorver impacto num galpão de cimento com supervisor do que despreparado numa estrada escura sem ninguém ao lado. Disse que dor ensinada é dor que forma. Dor inesperada é dor que deforma. A mãe ficou em silêncio. Não porque concordou na hora, porque reconheceu que havia verdade naquilo que não tinha como ser rebatida com afeto. Donnie voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Não porque era fácil, porque havia decidido que ia voltar, e havia aprendido com o pai que decisões tomadas não se revisam toda manhã dependendo de como o corpo está se sentindo. Aprendeu a cair de forma que o corpo absorva o impacto em vez de resistir a ele, que é a diferença entre ficar machucado e ficar incapacitado. Aprendeu a proteger o rosto com os braços por instinto, não por memória consciente. Aprendeu a controlar a respiração quando o corpo quer entrar em pânico, porque respiração é o relógio interno, e relógio interno é o que separa golpe no tempo certo de golpe no tempo errado. Aprendeu a esperar o momento certo de agir, em vez de agir pelo impulso de quem não aguenta mais apanhar. Aprendeu que força sem controle é fraqueza mascarada de coragem. Aprendeu também, ao longo de meses de treino com homens mais velhos e mais pesados,
Uma coisa que a fazenda não havia ensinado explicitamente, mas que o treino confirmava a cada sessão: que tamanho e força bruta têm limite fixo e que quem usa técnica e paciência está sempre trabalhando com margem de crescimento. O homem mais forte do galpão era derrotado com frequência por alguém menor e mais preciso. O mais rápido perdia para o mais paciente. E o mais impulsivo, aquele que entrava com raiva no lugar de estratégia, era o que mais vezes saía do tatame sem entender onde havia errado. Donnie observava, absorvia e treinava com a disciplina silenciosa de quem está construindo algo que levará tempo, mas que, quando estiver pronto, não precisará de anúncio. O trabalho na fazenda moldava o corpo com a paciência lenta e irrecusável das coisas que acontecem pelo esforço repetido diário, ombros construídos por anos de carga real, mãos endurecidas por trabalho real, equilíbrio desenvolvido por terreno irregular real. O treino moldava a mente com a velocidade mais rápida de quem precisa, ou aprende, ou leva. Os dois juntos produziam algo específico que o instrutor começou a notar meses depois do início. Não comentou imediatamente, porque era homem de poucas palavras por hábito de ex-militar, mas Donnie percebeu que havia mudado a forma como o observava durante os treinos, com mais atenção, com o olhar de alguém que está vendo algo se formando. Em determinado treino, alguns meses depois de começar, Donnie enfrentou um homem mais velho e pesado, conhecido no galpão por derrubar novatos, com uma combinação de massa e experiência que tornava a técnica quase desnecessária. Tinha 30 e poucos anos, as mãos grandes de quem havia trabalhado com as mãos antes de treinar com elas, e a confiança de quem raramente encontrava resistência que durava mais de alguns segundos. Donnie absorveu 2 golpes fortes nos primeiros 30 segundos. O impacto foi real, o barulho foi real, a dor foi real, mas a respiração se manteve, a postura se manteve, a atenção se manteve com a qualidade específica de quem está processando informação em vez de apenas sobrevivendo ao momento. Esperou, observou o padrão, a sequência que o adversário repetia, o momento específico após o segundo golpe forte em que o peso ficava mal distribuído por uma fração de segundo, suficiente para quem estivesse prestando atenção no lugar certo. E quando chegou aquele momento, entrou com técnica limpa, usou o próprio peso do outro contra ele e derrubou com uma eficiência que não foi vistosa, mas foi completa e definitiva. O galpão ficou em silêncio por alguns segundos. O instrutor apenas assentiu, e aquele aceno do instrutor tinha exatamente o mesmo peso do aceno do pai. Ganho, não dado. Aos 17 anos, Donnie Silva já era alto, ombros largos, musculatura construída pela soma de anos de trabalho físico real e refinada pela disciplina específica de quem treina com propósito. Havia algo nele que transmitia estabilidade antes de qualquer palavra. Não era agressividade procurando saída. Não era fragilidade fingindo dureza. Era presença. A qualidade específica de alguém que sabe onde está e não precisa convencer ninguém disso. Os negócios da família cresciam no mesmo ritmo paciente do caráter do pai. A transportadora Silva havia passado de 2 caminhões para 7, com contratos regionais que cobriam rotas por toda a região serrana. O pai estudava logística com a seriedade de autodidata, que sabe que não pode se dar ao luxo de aprender devagar, e Donnie havia começado a estudar administração à noite numa faculdade da cidade vizinha, porque havia percebido, num jantar em que ouviu o pai descrever um problema de rota que tinha solução óbvia para qualquer um com fundamentos básicos de gestão, que a empresa precisava de alguém que soubesse as palavras certas para o que o pai fazia instintivamente certo. Trabalhava durante o dia na fazenda, treinava quando podia no galpão, estudava à noite, dormia o mínimo necessário para funcionar no dia seguinte. A mãe insistia para que descansasse. Dizia que ninguém é feito de ferro, que o corpo tem limite e que ignorar limite não é força, é desperdício. Ele respondia que aguentava, e aguentava mesmo, mas havia naquela afirmação algo que não era apenas resistência física. Era a convicção de alguém que havia aprendido, por observação contínua do pai e por experiência própria suficiente para confirmar que o único jeito de construir algo real era fazendo enquanto os outros dormiam. Foi no inverno daquele ano que algo mudou.
Não de uma vez. Não com barulho ou sinal óbvio que permitisse a qualquer pessoa normal reconhecer imediatamente o que estava começando. Mudou da forma como as coisas perigosas costumam mudar quando são inteligentes o suficiente para não quererem ser reconhecidas cedo demais. Gradualmente, pela borda, com a paciência de algo que calcula antes de agir. Primeiro, uma ovelha morta no campo. O corpo estava dilacerado de forma que o pai examinou em silêncio por mais tempo do que o habitual, tocando os cortes com os dedos, medindo a profundidade com o olhar de quem está comparando o que vê com um catálogo mental de tudo o que conhece. Os cortes eram profundos demais para qualquer predador comum da região. A quantidade de força necessária para aquele padrão de dano não correspondia ao tamanho de nenhum animal que o interior gaúcho registrava. E mais estranho que os cortes era o que não havia: nenhum sinal de alimentação. A ovelha havia sido rasgada e deixada, o que descartava instinto de caça e colocava outra coisa no lugar. Alguns vizinhos sugeriram onça. O pai não confirmou nem negou. Pediu apenas para reforçar as cercas e redobrar a atenção nas rondas. Na semana seguinte, 3 cabeças de gado apareceram abertas na parte mais distante da propriedade, sem padrão claro de movimento que levasse até elas, sem rastros que fizessem sentido para nenhum animal conhecido. Um funcionário mais velho disse em voz baixa, enquanto olhava para os corpos, que aquilo não era coisa de bicho normal. Disse como quem não quer estar dizendo a verdade, mas não consegue mais fingir que está. O pai não respondeu, mas naquela noite deixou a espingarda encostada mais próxima da porta. O silêncio nas refeições ficou mais pesado com a qualidade específica do silêncio que acontece quando há algo que todos sabem, mas ninguém quer ser o primeiro a nomear. As rondas noturnas aumentaram em frequência. O pai começou a acordar mais cedo do que o habitual, o que, considerando que já acordava antes do sol, dizia bastante sobre o peso que havia se instalado. Donnie começou a perceber que o pai passava mais tempo observando a linha da mata do que o habitual. O olhar que havia aprendido a ler em anos de convivência silenciosa. Não era medo. O pai não demonstrava medo com facilidade. Era cálculo. A expressão de alguém que está avaliando variável nova com toda a experiência disponível e chegando à conclusão de que a variável não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Isso era mais perturbador do que medo. Certa madrugada, os cães latiram de forma diferente. Não era o latido de aviso que disparava quando um estranho se aproximava da propriedade, nem o latido de brincadeira, nem o latido de animal menor que havia entrado no pátio durante a noite. Era outra coisa. Um som mais grave, mais urgente, com uma frequência de desconforto que Donnie reconheceu imediatamente como algo que o corpo entende antes que a mente processe. Instinto puro. Alerta real. Levantou sem acordar os pais. Pegou a lanterna, saiu pela porta dos fundos e caminhou em direção ao curral com o cuidado de quem aprendeu a mover-se devagar no escuro antes de saber por que aquela habilidade seria necessária. O vento estava estranho naquela noite, pesado, com um cheiro metálico quase imperceptível que chegava em ondas breves, como se viesse de longe e fosse interrompido pela vegetação antes de completar a mensagem que carregava. Ao se aproximar do curral, viu o movimento na extremidade do campo. Uma silhueta, grande demais para ser homem, larga demais para qualquer animal que deveria estar naquele campo, movendo-se com uma velocidade que não correspondia ao tamanho, rápida demais, fluida demais, sem o esforço visível que animais grandes costumam mostrar em movimento rápido. Donnie correu alguns metros na direção do movimento e aquilo desapareceu na mata com uma velocidade que o deixou parado no meio do campo, a lanterna iluminando apenas grama e escuridão além. Não houve galho quebrando. Não houve som de impacto contra a vegetação. Não houve tropeço. Apenas sumiu, como se a mata tivesse aberto espaço para receber algo familiar e fechado imediatamente depois. Ficou parado por alguns segundos ouvindo. Nada. O silêncio após o movimento foi mais perturbador que o movimento. No dia seguinte, um funcionário não apareceu para trabalhar. O primeiro pensamento foi o óbvio: doença, imprevisto, problema familiar. Mas quando os outros funcionários foram verificar na casa dele na cidade e não encontraram nem ele, nem notícia dele,
O óbvio foi descartado. Procuraram pela propriedade inteira com a urgência controlada de quem ainda não quer admitir o que a ausência pode significar. Encontraram apenas pedaços de camisa rasgada perto do rio, rasgada de dentro para fora, com o tipo de força que pano de trabalho resistente não deveria ceder tão facilmente. Nenhum corpo, nenhum rastro que se mantivesse por mais de alguns metros antes de ser interrompido pela água ou pela vegetação densa. O pai registrou o desaparecimento nas autoridades com a linguagem certa para o contexto. Acidente, animal silvestre, terreno irregular. As autoridades ouviram, fizeram as anotações necessárias e foram embora com a certeza desconfortável de quem sabe que não tem ferramenta adequada para o que está sendo descrito. Naquela noite, o pai chamou Doni para a ronda. Caminharam lado a lado em silêncio absoluto até a cerca norte. O tipo de silêncio entre pessoas que se conhecem suficientemente para não precisar preencher o espaço com palavras quando palavras não acrescentam nada. Em determinado ponto, o pai agachou devagar e tocou o solo com as mãos espalmadas. Havia marcas profundas na terra úmida, grandes demais para qualquer animal comum da região, com um formato que seguia a lógica de pegada bípede, mas com dimensões que não correspondiam a nenhum ser humano. A distância entre elas era impossível para a passada normal de qualquer coisa que andasse ereto. O pai ficou olhando para aquelas marcas por um tempo longo. Depois se levantou. Não explicou, não teorizou, não disse o que achava que era, mas também não precisava, porque havia algo na expressão dele, na qualidade do silêncio que veio depois, que dizia que ele já havia concluído alguma coisa internamente que não estava pronto para verbalizar ainda. Doni viu as marcas, e viu o pai vendo as marcas, e entendeu naquele momento que o pai sabia mais do que havia dito até então. Os ataques continuaram nas semanas seguintes, sempre pela borda da propriedade, nunca no centro, nunca perto da casa, nunca em horário que pudesse ser previsto com precisão suficiente para preparar resposta adequada. Como se algo estivesse testando os limites do território com método, mapeando a extensão da propriedade de fora para dentro, expandindo gradualmente o perímetro de ação como quem abre espaço antes de ocupá-lo. Doni passou a treinar ainda mais pesado. Não por raiva. Raiva é resposta emocional e resposta emocional é imprecisa. Por instinto de alguém que entende, sem precisar articular em teoria, que o que estava chegando não poderia ser enfrentado pelo impulso. Precisaria ser enfrentado pelo preparo. Em uma das noites sem incidente visível, os cães não latiram, e isso foi pior do que qualquer alerta. O silêncio absoluto dos animais, sem grilos, sem vento audível, sem nenhum dos sons noturnos que compunham o vocabulário normal daquele campo, era mais ameaçador do que qualquer barulho de aproximação. Porque barulho de aproximação tem direção. Silêncio não tem. Doni acordou com a sensação de que algo estava errado antes de conseguir identificar o que estava errado. O tipo de acordar que não é susto, mas é o corpo dizendo que recebeu informação que a consciência ainda não processou. Ao chegar perto da cerca sul, encontrou uma novilha aberta no chão. O dano preciso e sem propósito alimentar que havia se tornado a assinatura daqueles ataques. E então, ouviu um estalo atrás de si. Não alto, não urgente. Um único estalo com o peso específico de algo que não precisava se esconder. Virou rápido. Postura firme, peso baixo, respiração controlada, os reflexos do treinamento ativando antes de qualquer decisão consciente. A lanterna apontada para o mato. O mato se movia, pesado, consciente, com aquela qualidade de movimento que distingue presença inteligente de animal em deslocamento. Doni não correu. Ajustou os pés no chão com o peso distribuído para resposta rápida em qualquer direção e disse em voz baixa para aparecer. Não era desafio bravata. Era a única linguagem disponível para comunicar que havia alguém ali que não estava disposto a fingir que não havia visto. O movimento cessou. Entre as árvores, uma estrutura alta demais permaneceu completamente imóvel. Não havia detalhes claros. A escuridão e a vegetação impediam isso. Mas havia presença. A presença específica de algo que não estava escondido por acidente, mas por escolha, que a qualquer momento poderia sair da escuridão e que estava naquele exato segundo, decidindo se esse momento havia chegado.
Donnie sentiu que estava sendo avaliado com a atenção específica de algo que avalia. E então lentamente a figura inclinou a cabeça. Um movimento consciente, com o peso específico de um gesto que não é reflexo, mas é decisão. E recuou para dentro da mata, sem pressa, sem medo, sem nenhuma das características de fuga, com as características específicas de uma retirada voluntária de quem havia conseguido o que precisava conseguir naquele encontro. Donnie ficou parado por alguns segundos, sentindo o próprio coração bater forte e rápido, mas com a mente calma da forma que a mente fica calma quando o treinamento funciona como deveria e a adrenalina encontra canal de saída em atenção focada em vez de pânico. Aquilo não estava ali por fome, não estava ali por territorialidade simples. Estava ali observando e havia acabado de registrar com uma clareza que Donnie sentiu como peso físico no ar entre eles, que havia alguém naquele campo que não corria. Para algo que caça instinto de fuga, isso era informação nova. Quando voltou para casa, o pai estava na varanda, em pé, espingarda encostada na parede ao lado do corpo, não nas mãos, postura de alguém que esperou com atenção, mas não com o dedo no gatilho. Perguntou, com a voz baixa e direta de sempre, se estava perto. Donnie respondeu que sim. O pai respirou fundo. O tipo de expiração que carrega peso que estava sendo segurado há mais tempo do que o evento daquela noite. E disse apenas, nem tudo que anda nesse mundo é bicho. Foi a primeira vez que ele admitiu em voz alta o que ambos já sabiam. Naquela madrugada, depois de voltar da cerca sul, Donnie não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando o teto de madeira do quarto com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, ouvindo o vento passar pelas frestas da casa e tentando organizar o que havia sentido com a precisão de quem sabe que sensação não verificada é dado não confiável. E além de sentimentos, havia fatos, uma estrutura que se movia com inteligência, um gesto deliberado de inclinação de cabeça que não era reflexo de animal, mas comunicação de algo que pensa. Uma retirada que não era fuga, mas encerramento calculado de encontro. Aquilo não era predador comum. Predador comum não avalia, não gesticula, não encerra encontros com a compostura de quem decidiu que já tinha informação suficiente por aquela noite. Na manhã seguinte, a rotina continuou com a aparência de normalidade que a fazenda mantinha como disciplina. O pai levantou antes do sol, a mãe preparou o café, o campo parecia igual aos outros dias. Mas havia uma diferença invisível que Donnie percebia com a atenção de quem passou a noite acordado, analisando o que havia visto. O silêncio não era mais apenas silêncio, era a expectativa que havia encontrado o objeto. O gado estava inquieto, especialmente nas áreas próximas à mata. Animais que antes ficavam espalhados pelo campo, agora se agrupavam instintivamente em clusters que se moviam juntos, com aquele comportamento específico de presa que percebeu presença de predador, mas não consegue localizá-lo. O pai também notou. Sem comentar nada diretamente, redirecionou parte do rebanho para áreas mais abertas, com o silêncio eficiente de quem age no problema em vez de falar sobre ele. Os dois motoristas que atrasaram o retorno de uma rota curta dentro da própria região chegaram abalados, de uma forma que não era drama. Era o abalo específico de pessoas que viram algo que não tinham ferramenta mental para categorizar e que haviam passado as horas desde então tentando, sem sucesso, encontrar uma explicação que coubesse em linguagem comum. Disseram, com a hesitação de quem sabe que vai parecer que está inventando, que tinham visto algo atravessando a estrada durante a madrugada. Algo grande demais para ser homem, rápido demais para ser qualquer animal que haviam visto em anos de rotas pelo interior. Algo que não parecia correr como animais correm, que parecia mover-se com a indiferença de algo que sabe que nenhuma velocidade humana representa ameaça real. O pai ouviu em silêncio e dispensou o comentário na frente dos outros funcionários, não para silenciar o relato, mas para não criar pânico que atrapalharia o funcionamento necessário. Mas Donnie percebeu naquele mesmo dia que o pai começou a revisar silenciosamente as rotas que passavam próximas a áreas de mata fechada, ajustando horários, modificando trajetos, sem explicar porquê para ninguém além de si mesmo. Os ataques ao rebanho diminuíram por alguns dias, e isso incomodava mais do que os ataques, porque ataques são ações que têm resposta possível.
Ausência de ataques depois de período de ataques regulares era o silêncio que precede decisão. E Donnie havia aprendido, nos treinos do galpão, que o momento mais perigoso do combate não é quando o adversário está se movendo, mas quando para de se mover para calcular. Era como se algo tivesse concluído uma primeira fase de reconhecimento e agora estivesse simplesmente esperando o momento que havia decidido seria o certo. Donnie intensificou os treinos. O instrutor percebeu a mudança antes que ele dissesse qualquer coisa. Havia uma diferença visível na qualidade da atenção, menos impulsividade, mais paciência estratégica, a postura específica de alguém que não está mais treinando por disciplina abstrata, mas por preparação para algo concreto. Mais 2 funcionários pediram demissão na semana seguinte. Disseram com o desconforto de quem sabe que está deixando alguém numa situação difícil, mas não consegue mais ficar, que não se sentiam seguros trabalhando próximos à mata, que haviam acordado 2 noites seguidas com os cães em estado que não era latido, mas era algo entre alerta e pânico silencioso, que havia marcas em lugares onde não deveriam existir marcas. O pai não tentou convencer nenhum dos 2. Pagou corretamente o que deviam receber, apertou a mão de cada um, agradeceu pelos anos de trabalho e os deixou ir. Quando o último foi embora pela estrada de terra e a poeira do carro desapareceu na curva, o pai ficou parado no terreiro por um momento com as mãos no bolso, olhando para o campo com aquela expressão que Donnie havia aprendido a reconhecer como o peso de responsabilidade que não tem saída simples. Donnie viu aquilo e entendeu que o peso que via no pai não era o medo de algo sobrenatural. O pai não era homem de medo fácil. Era o peso específico da responsabilidade de quem não conseguiu proteger todos que estavam sob seu cuidado e que sabia que aquilo não havia terminado. As rondas noturnas passaram a ser feitas apenas pela família, sempre em dupla. Em uma dessas rondas, próximo ao rio que cortava o limite sul da propriedade, encontraram marcas recentes na terra úmida da margem, profundas, largas, com o formato bípede que haviam encontrado antes, mas agora mais próximas da casa. A distância entre as pegadas era longa demais para a corrida humana. A profundidade indicava peso que não correspondia a nenhuma escala humana. Donnie sentiu novamente a sensação de estar sendo observado naquele momento, não pelo encontro próximo anterior, mas pela presença das marcas, como se o fato de estar ali onde esteve fosse em si uma forma de comunicação. O mato ao redor não se movia. O silêncio parecia mais consciente que silêncio natural. Dias depois, o cavalo mais forte da propriedade foi encontrado com marcas de garras no flanco, vivo, mas em estado de terror que nenhum animal da fazenda havia demonstrado antes. Não estava ferido gravemente. Estava com o tipo de dano que não é ataque de caça, é demonstração. 3 marcas paralelas na lateral, suficientemente profundas para deixar cicatriz, insuficientemente profundas para matar. Era a mensagem. O pai ficou olhando para o cavalo por um tempo longo. Depois começou a organizar armas e munições com a calma metodológica de alguém que está em fase de preparação, não de reação impulsiva, mas de construção de resposta. Donnie ajudou sem perguntar detalhes. Havia chegado ao ponto em que as perguntas eram desnecessárias, porque as respostas já estavam sendo vividas. A mãe percebia o clima com a atenção de quem conviveu o suficiente com aqueles 2 homens para ler o que não era dito. Não ignorava o perigo. Havia chegado há semanas ao ponto de parar de fingir que aquilo se resolveria sozinho, mas se recusava a deixar que o medo dominasse a atmosfera da casa, porque casa dominada pelo medo perde a função de ser casa. Em uma noite particularmente fria, Donnie acordou antes do turno de ronda sem que nenhum som tivesse acordado. O tipo de acordar que vem de dentro, o corpo dizendo que algo está diferente no ambiente, sem poder especificar o quê. Caminhou até o limite da cerca norte sozinho, sem lanterna acesa, usando a lua como única iluminação. Havia aprendido nas últimas semanas de rondas noturnas que olhos adaptados à escuridão veem mais do que lanterna que elimina a visão periférica. A névoa rasteira cobria o campo em camadas baixas que se moviam com o vento em padrões que não eram aleatórios, mas que o cérebro humano processa como aleatórios porque não tem categoria para o que são. Parou na cerca. Respirou fundo.
Deixou os sentidos se ajustarem com a paciência aprendida do treinamento. Não a ansiedade de quem busca alguma coisa, mas a atenção aberta de quem permite que a informação chegue. E então, sentiu. Antes de ver, sentiu. A presença estava ali. Quando os olhos se adaptaram completamente à escuridão e à névoa, percebeu uma densidade diferente entre as árvores, no ponto exato onde a mata começava além da cerca. Não se movia, não produzia nenhum som. Apenas estava, com a solidez imóvel de algo que não precisa se mover, porque já chegou onde queria estar. Donnie não recuou. Ajustou a postura com o peso baixo e a coluna ereta e manteve o olhar fixo no ponto onde a densidade era maior. Segundos se passaram com aquela qualidade específica de tempo que se dilata quando dois sistemas de atenção estão completamente focados um no outro. A figura inclinou levemente a cabeça. O mesmo gesto do encontro anterior, mas desta vez mais lento, mais deliberado. Como se estivesse repetindo um teste cujo resultado já havia sido verificado uma vez, mas merecia confirmação segunda. Donnie deu um passo à frente. Não correu, não gritou, não ergueu nenhuma arma que não havia trazido. Apenas um passo firme e deliberado que dizia, com a linguagem que transcende palavras porque existe antes delas: estou aqui, sei que você está aí, e não vou recuar. O mato se agitou por um segundo, não com o agito de animal que foge, mas com o movimento de algo que escolheu encerrar o encontro naquele momento específico, e a silhueta desapareceu para dentro da mata profunda com aquela velocidade impossível que não deixava rastro sonoro. O pai chegou alguns minutos depois, movendo-se pela fazenda escura com a habilidade de alguém que passou décadas acordando antes do sol e aprendeu a habitá-la. Encontrou o filho parado na cerca, olhando para o ponto onde a presença estivera, e perguntou com voz baixa se estava ali novamente. Donnie confirmou. O pai ficou ao lado do filho, olhando para a mata por alguns segundos antes de dizer: agora não há mais dúvida. Está expandindo o território, e a fazenda Silva fica na rota. Naquela mesma semana, um dos caminhões da transportadora Silva foi encontrado atravessado na estrada de terra que dava acesso à fazenda. Motor ainda ligado, faróis acesos, a porta do lado do motorista aberta. O motorista estava sentado no acostamento, com os joelhos próximos ao peito e as mãos ainda tremendo com o tremor involuntário de sistema nervoso que recebeu descarga que não processa ainda. Estava vivo, estava inteiro. Mas o estado em que estava era o estado de alguém que havia olhado para algo que o sistema mental não tinha categoria para arquivar adequadamente, e que estava, naquele momento, tentando reconstruir o evento com a linguagem disponível para descrever coisas que a linguagem disponível não foi construída para descrever. Disse que algo enorme havia caído sobre o capô durante a madrugada, que havia parado de repente, não porque havia visto alguma coisa na estrada, mas porque a estrada havia ficado escura de um segundo para o outro, como se algo grande demais tivesse bloqueado os faróis de cima. Que havia visto, com os faróis iluminando pela fresta entre o capô e aquilo, a silhueta de algo que não era homem e não era animal do jeito que animais são, que havia ficado parado por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram, e que o único instinto que funcionou no fim foi colocar a marcha a ré e acelerar com tudo que o motor tinha, até sentir aquilo sair pelo próprio impulso da aceleração. Havia marcas profundas no metal do capô. Donnie tocou os cortes com os dedos cuidadosamente, medindo profundidade, espaçamento, ângulo. Profundos demais para a ferramenta comum, profundos demais, inclusive, para a força que qualquer ser humano conseguiria aplicar com qualquer instrumento não mecanizado. Espaçados com a regularidade de garras, 4 marcas paralelas, distância entre elas maior do que a mão espalmada de qualquer homem, estendendo-se pelo capô de um extremo ao outro com a continuidade de um movimento único que não havia encontrado resistência no metal, como se o metal fosse areia. O pai ficou olhando para as marcas por um longo tempo sem tocar. Depois foi para dentro da casa sem dizer nada. Donnie ficou parado ao lado do caminhão na luz do dia, com os dedos ainda nas marcas, e entendeu algo que havia sido possível negar enquanto os ataques ficavam restritos ao campo e ao gado, mas que as garras no metal da empresa tornavam impossível de continuar negando. Não era mais algo restrito à borda da propriedade. Estava avançando para as rotas, para os motoristas, para a empresa.
para a estrutura econômica da família, que era para algo suficientemente inteligente para entender como humanos funcionam, tão vital quanto o território físico. Destruir a fazenda seria derrotar uma família. Destruir a empresa seria isolá-la. E isolamento, para um predador estratégico, era apenas a etapa antes do ataque final sem resistência organizada. O pai reuniu a família naquela noite ao redor da mesa da cozinha. A mesma mesa de todas as refeições, com o fogão ainda irradiando calor de fundo e a luz baixa criando a intimidade de coisas que se falam em família e não saem dali. Explicou com a objetividade do homem que sempre havia preferido clareza a conforto, que tempos difíceis estavam chegando, que decisões precisariam ser tomadas, que haveria pressão, não apenas na fazenda, não apenas nos animais, mas na empresa, nas rotas, na estrutura que haviam construído com anos de trabalho, que a meta daquilo que estava expandindo o território não era apenas o espaço físico da propriedade, era a desestruturação completa de qualquer resistência organizada. A lógica de quem entende que família desestabilizada financeiramente perde capacidade de resistir fisicamente antes mesmo de qualquer confronto direto. Não usou a palavra criatura, mas o que estava descrevendo não precisava da palavra para ser completamente claro. Havia também outra coisa que não foi dita diretamente, mas que Donnie percebeu com a clareza de quem havia crescido, aprendendo a ler o que ficava entre as palavras do pai. O homem que reuniu a família naquela noite estava, pela primeira vez em toda a vida que Donnie havia observado, demonstrando o peso de uma situação que excedia o que sua experiência cobria. Não estava com medo. O pai não chegava facilmente ao medo, mas havia algo na voz que era diferente. A qualidade de alguém que havia passado décadas resolvendo problemas com trabalho, determinação e os instrumentos disponíveis, e que havia chegado a um problema que os instrumentos disponíveis não garantiam resolver. Isso, vindo daquele homem, era mais pesado do que qualquer coisa que pudesse ter dito em palavras. Donnie escutou em silêncio, com a atenção específica de quem está ouvindo, não apenas o que está sendo dito, mas o que está sendo dito sobre o que precisará ser feito. E quando o pai terminou, não fez perguntas. Não expressou dúvida nem medo. Não tentou oferecer conforto que não teria substância. Havia decidido algo internamente que não precisava ser verbalizado para ser real. Não correria. Não abandonaria. O território não seria entregue sem resistência. Não a fazenda, não a empresa, não a família, não 1 metro de chão que havia sido construído com trabalho real ao longo de décadas. Isso não era a bravata de adolescente. Era a declaração silenciosa e permanente de um homem de 17 anos que havia passado anos aprendendo que o único jeito de ter algo é defendê-lo, e que defender exige estar de pé quando o instinto grita para sentar. Era a mesma fibra que havia feito o pai construir aquela fazenda do zero. Era a mesma firmeza que havia feito a mãe tocar o rosto do filho todas as manhãs sem falhar uma vez sequer. Não por hábito, mas por escolha renovada todos os dias de não deixar que o mundo áspero apague o que é necessário preservar. Eram 3 pessoas ao redor de uma mesa, numa fazenda do interior gaúcho, com algo no campo que não seguia regra nenhuma que conheciam. E nenhum dos 3 cogitou por 1 segundo sequer abandonar. E então veio a noite que mudou tudo. Donnie acordou com uma sensação que não era susto, nem alerta de treinamento, mas algo mais primitivo. A sensação de proximidade de algo que seu sistema nervoso classificou como ameaça, antes de qualquer dado consciente. Caminhou até a janela da sala e olhou para o campo iluminado pela lua. E ali, a poucos metros da cerca principal, não na borda da propriedade, não no limite da mata, mas próximo à casa, no espaço aberto onde a luz da lua alcançava com clareza suficiente para não haver dúvida sobre o que era, estava a silhueta, parada, não correndo, não atacando, não em postura de aproximação, parada, observando a casa com a atenção calculada e completamente desprovida de urgência, de algo que havia escolhido estar ali naquele momento específico e que não sentia necessidade de justificar a escolha para ninguém. Os ombros eram largos demais para qualquer homem. A altura ultrapassava qualquer referência humana de uma forma que a distância não conseguia diminuir. Era grande demais para ser ilusão de perspectiva. E a postura não era de animal curvado sobre 4 patas.
Era de algo ereto, consciente, que havia chegado à casa da família Silva, caminhando de pé, como quem vai fazer uma visita, e escolheu o horário. Doni abriu a porta da frente. Saiu, caminhou até a varanda, e ficou de pé na beira da varanda, olhando para aquilo a poucos metros de distância, com a clareza específica de quem não tem mais a proteção da distância, ou da vegetação, ou da escuridão como filtro entre ele e o que estava vendo. A silhueta não se moveu quando a porta abriu. Não recuou quando os passos atravessaram o pátio. Ficou exatamente onde estava, observando. Os dois ficaram separados por alguns metros de campo aberto, em silêncio absoluto, com a lua criando o único contraste entre as formas e o escuro ao redor. E então, pela primeira vez com luz suficiente para não deixar margem de interpretação, dois olhos refletiram a luz da lua diretamente na direção de Doni. Ambos saberiam que estavam se vendo. Amarelos, intensos, com uma qualidade de presença que não era o reflexo vazio de animal, era o reflexo de algo que estava atrás daqueles olhos, recebendo informação e processando. A criatura inclinou levemente a cabeça, o gesto que Doni havia visto 2 vezes antes, agora com clareza suficiente para reconhecer o que era. Avaliação. A linguagem de algo que está comparando o que vê com o que esperava ver. O pai saiu da casa com a espingarda nas mãos e se posicionou ao lado do filho sem dizer palavra. A criatura virou levemente a cabeça para ele. Avaliou o risco com a rapidez de algo que faz aquele cálculo automaticamente. E então, sem urgência, deu um passo para trás. O pai ergueu a arma. A criatura não avançou, não atacou, mas também não fugiu. Ficou onde estava com a compostura de algo que havia decidido sair, mas não ia sair correndo porque correr seria comunicar que havia sido assustada, e aquilo não havia sido assustado. Foi naquele momento que Doni fez algo que nem ele mesmo havia planejado conscientemente. Deu um passo à frente do pai. Ficou na frente da arma, entre o pai e a criatura, com a postura de alguém que não está pedindo para parar o confronto, mas que está afirmando que aquele confronto específico, naquele formato, não era o confronto certo. Não por estratégia elaborada. Por instinto de alguém que havia, nos últimos encontros, sentido algo naquela criatura que correspondia ao vocabulário que havia aprendido nos treinos do galpão de cimento. Reconhecimento. Quando você enfrenta algo que pensa, lutar não é sempre a primeira linguagem disponível. Os olhos da criatura se fixaram nele, e algo ali mudou com a qualidade perceptível de algo que muda quando 2 sistemas de atenção chegam ao mesmo ponto ao mesmo tempo. Não era fome, não era predação. Era o reconhecimento específico de algo que havia percorrido território extenso, encontrando sempre a mesma resposta: fuga, pânico, desorganização, o comportamento previsível de presas que confirmam que o predador é o predador e que havia encontrado, naquela fazenda específica, naquele rapaz específico de 17 anos, uma variável que não se encaixava no padrão. Um humano que não corria. Um humano que saía para olhar de volta. Para algo que caça por inteligência, que expande território por estratégia, que testa defesas antes de atacar, que escolhe momentos e métodos com o cálculo de algo que planeja, aquilo não era obstáculo. Era interesse de natureza diferente. Então, sem correr, sem fazer ruído, sem nenhuma das características da fuga ou da derrota, a criatura virou-se lentamente e desapareceu na mata. Como se tivesse confirmado naquele encontro exatamente o que precisava confirmar. Como se a visita tivesse tido propósito e o propósito tivesse sido cumprido. O pai abaixou a arma devagar. Ficaram os dois de pé na varanda por algum tempo sem falar. O campo vazio à frente. A mata escura além. O silêncio voltando à sua textura noturna normal. Os grilos retomando. O vento retomando. O mundo retomando o som que havia pausado durante aquele encontro, como se soubesse que não devia interferir. Não houve comemoração, não houve alívio. Houve a compreensão silenciosa, partilhada entre pai e filho sem precisar de palavras, de que o que havia acabado de acontecer não era fim de nada, era começo. Naquela madrugada, enquanto o sol começava a surgir no horizonte, tingindo o campo gaúcho de laranja baixo e a névoa se levantava em colunas lentas sobre a pastagem,
Doni ficou parado na varanda por um longo tempo. O frio da madrugada era real nas mãos encostadas no corrimão. O ar tinha o cheiro de terra e de pinheiro que havia sido o cheiro de toda a sua vida até então. A fazenda ao redor estava em silêncio real agora. Não o silêncio carregado dos últimos meses, mas o silêncio genuíno de algo que havia, por aquela noite, encerrado o que havia vindo fazer. Ele sabia agora. Não como teoria, não como suspeita, como certeza confirmada por tudo que havia visto e sentido e observado nas últimas semanas, com a atenção acumulada de alguém que havia passado a vida inteira aprendendo a ler o ambiente antes de agir. Aquilo não era simples ameaça territorial, era escolha. A criatura havia testado o território com método, havia medido as reações com paciência, havia avaliado a resistência ao longo do tempo. Havia avançado quando encontrou ausência de resposta e recuado quando encontrou presença organizada. Era o comportamento de algo que calcula custo e benefício antes de agir, que expande com estratégia, porque expandir por força bruta tem limite e estratégia não tem. E havia encontrado naquela fazenda específica do interior do Rio Grande do Sul uma variável fora do padrão de tudo que havia encontrado antes. Um humano que não corria. Para um predador que pensa, que usa o medo como ferramenta, que conta com o instinto de fuga como parte do sistema de caça, aquilo era informação que precisava ser processada com mais cuidado do que a pressa habitual permitia. Doni ficou com aquela percepção por um longo tempo na varanda fria, deixando que ela se assentasse completamente antes de tentar organizá-la em qualquer coisa que se parecesse com plano ou resposta. Havia aprendido no galpão de cimento que a primeira reação à informação nova raramente é a mais útil, e que deixar a informação encontrar seu peso real antes de agir sobre ela era parte do processo que separava a resposta eficiente de reação impulsiva. A fazenda estava de pé. O pai estava dentro de casa com a espingarda e com décadas de trabalho que haviam construído cada metro daquele chão. A mãe dormia com a firmeza silenciosa de quem havia enfrentado inverno gaúcho, seca de gado, crise de empresa e doença de filho, e havia atravessado cada coisa com a mesma postura, não sem medo, mas sem deixar que o medo ocupasse o lugar que pertencia à ação. E Doni Silva tinha 17 anos, ombros construídos por trabalho real, mente afiada por treino real e a certeza absoluta de que não havia sido criado para entregar o que havia sido construído para nada que chegasse pela borda da propriedade no escuro. Algo que haveria de mudar muita coisa havia registrado o nome dele, sem palavras, sem som, na memória de criatura que não esquece e que não abandona território que havia decidido tomar. O que viria a seguir não seria simples. Mas Doni Silva havia sido formado desde os 8 anos, acordo antes do sol com botas ainda úmidas, e o café da mãe antes de qualquer palavra, precisamente para o que não é simples, precisamente para ficar de pé quando tudo ao redor pede para sentar. E isso, como a criatura havia acabado de descobrir, não era blefe, era quem ele era,